Muito boa tarde a todas e todos. Meu nome é Rafael Chaves, em nome da Sobre, agradeço a presença de todos os nossos convidados aqui presentes e de todos que se interessam pela restauração dos ecossistemas, o assunto que foi eleito pela ONU como tema da década, que começa agora em janeiro, não à toa. O tema que a humanidade não tem mais como negligenciar, que precisa assumir um compromisso. E, como vocês sabem, todo mundo que tem compromisso com alguma atividade quer saber se essa atividade está dando resultado e monitora. Não é novidade para ninguém que as pessoas fazem exames para verificar se a saúde anda bem, que medem se o seu cultivo agrícola está produzindo conforme esperado, de modo que é evidente que interessa para quem investe tempo, energia, dinheiro na restauração saber se vai ter resultado. Mas ainda haviam as perguntas: isso já é uma realidade no Brasil? Esse monitoramento é amplamente realizado? O poder público, os estados brasileiros, já tem clareza sobre isso? Tem parâmetros para avaliar se esse resultado é atendido no cumprimento dos compromissos legais de recomposição da vegetação nativa? Bom, essas eram perguntas que nós tínhamos e graças à iniciativa Caminhos da Semente, com essa bela publicação que está sendo lançada hoje, fácil de ler, direto ao ponto, hoje nós temos essas respostas e todos vocês vão poder descobri-las conosco, né? É uma honra para nós da Sobre ter sido escolhidos pela iniciativa Caminhos da Semente para realizar o webinar de lançamento dessa publicação. Porque a sociedade ela tem entre as suas missões subsidiar as políticas públicas e entre esses subsídios está o monitoramento da restauração. No ato de fundação da Sobre, que foi a Carta de Antonina, escrita em 2014, existem diretrizes para o monitoramento objetivo da restauração, né? Selecionar indicadores simples, integrativos, ou seja, que dão resposta sobre vários outros atributos do ecossistema, né? E já tinham sugestões desses indicadores, né? O solo estar coberto pela vegetação nativa, né? Existem plantas jovens, né, em certa densidade, em certa diversidade, que vão sustentar esse ecossistema ao longo do tempo, né? Indicadores que qualquer um consegue entender que são fundamentais para que uma vegetação que está sendo restaurada, né, não volte ao estado de degradação, que ela persista, que ela tenha autossustentabilidade, né? Hoje, então, nós temos a alegria de ver que essas diretrizes são adotadas em todos os estados brasileiros que já trataram desse assunto, que já têm nas suas diretrizes, nas suas normas, o monitoramento como algo chave, né? Não algo que é tratado como um custo a mais, algo supérfluo, mas como algo essencial para que se de fato tenha resultado nos projetos de recomposição da vegetação nativa, né? Nós temos hoje, então, esse lindo estado da arte que vai ser apresentado a vocês na sequência desse evento. E depois nós teremos os comentários muito especiais de todos os nossos convidados que entrarão na sequência para dar suas impressões pessoais, institucionais, sobre a experiência deles com monitoramento e por que eles veem importância nesse assunto, né? Dito isso, eu passo a palavra para minha amiga Laura Antoniazzi, que é sócia da Agroícone e coordenadora da iniciativa Caminhos da Semente, que nos trouxe hoje essa bela publicação. Laura, Obrigada. a palavra é sua. Obrigada, A Laura Rafael. é desse evento, então, nós da Sobre e a iniciativa Caminhos da Semente, que estão organizando, e junto comigo a Laura é a nossa anfitriã de hoje. A palavra é sua. Legal. Obrigada, Rafael, pela abertura. A gente também está muito contente de poder fazer essa apresentação e lançamento do estudo com a Sobre. A ideia, né, dessa publicação era destacar a importância, né, de termos esses resultados, a restauração ser avaliada pelos seus resultados, né, e não pelo projeto, e não pelo processo. Isso é especialmente caro para a iniciativa Caminhos da Semente, porque nós temos apoiado restauração em larga escala, principalmente pelo método da semeadura direta, né,
Então, quando a gente usa métodos diferentes do convencionais, a gente vê como é ainda mais importante que o resultado seja avaliado, né, e não o método em si, né? Então, isso é bastante importante para todos os trabalhos que a gente tem feito na iniciativa, mas, como vocês vão ver na apresentação do estudo, não se trata de defender um método em particular, né, mas defender o resultado ecológico da restauração, né, que é isso que importa. E o Rodrigo Lima, né, que é diretor-geral da Agroícone, vai fazer a apresentação do estudo, ele é o autor principal do estudo, mas eu queria destacar, né, que a iniciativa Caminhos da Semente é uma iniciativa de várias organizações, então praticamente todas as atividades que a gente faz são feitas em colaboração com muitas organizações, inclusive esse estudo. Então, queria destacar aqui, né, a parceria com o ISA, com o Instituto Socioambiental, com WWF, Iniciativa Verde, a CIMA, né, a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Governo do Estado de São Paulo, e a Embrapa Recursos Genéticos, e também o setor privado, então a AES e a MAGE também são parceiras da iniciativa e colaboraram nesse estudo. E então, já vou passar a palavra agora para o Rodrigo, agradecendo a presença de todos, especialmente dos comentaristas, né? O Rodrigo vai ter 20 minutos para fazer a apresentação do estudo, que já está disponível no site da iniciativa caminhosdasemente.org.br. E depois da apresentação do Rodrigo, a gente vai ter, então, 5 minutos para cada um dos comentaristas, né? A doutora Patrícia, Fernando Moura, Ciro Moura e Marcelo Brito. Então, Rodrigo, por favor, a apresentação, a palavra está com você para apresentar o estudo. Obrigado, Laura. Obrigado, Rafael. Boa tarde a todos. Eu preciso só que, Ciro, você habilite meu compartilhamento de tela. Deixa eu ver aqui. Para que eu possa colocar os slides aqui. Enquanto a gente faz isso, como a Laura estava falando e o Rafael também, independentemente do método que vai ser adotado para fazer a recomposição, o que interessa é chegar no resultado efetivo, certo? Do ponto de vista do alcance, do sucesso da restauração. Eu só peço que vocês me confirmem se vocês estão vendo. Minha tela. Estão vendo? Sim. Tá. Então, o que motivou a Agroícone a desenvolver esse estudo, né, dentro da iniciativa foi tentar enxergar quais indicadores existem no Brasil no tocante a orientar o processo de recomposição de vegetação nativa. Bom, acho que antes de entrar propriamente falando, né, nos slides aqui que eu quero destacar, só um disclaimer aí, um aviso. O objetivo do webinar é um caráter informativo, né, apresentar os objetivos, os resultados e recomendações presentes no estudo. O estudo está disponível, como a Laura falou, já vou mostrar o QR Code também dele, onde é mais fácil de vocês pegarem já assistindo. A gente não pretende analisar em detalhes a pertinência de cada um dos indicadores para aferição dos resultados, tampouco discutir o teor de normativas, protocolos. O que a gente fez foi um apanhado do que existe de regras, tentando nortear um pouco esse debate, partindo da premissa de que ter indicadores é fundamental para orientar e monitorar e poder cobrar e no final das contas, alcançar o resultado da recomposição. De novo, independentemente de método, a gente não é preciosista com nenhum deles, desde que alcance o resultado, é o que interessa. A Laura falou, até ia colocar na hora que ela estava falando, né, sobre a iniciativa, então eu vou tomar a liberdade de passar por esses 2 slides aqui que contam um pouco da iniciativa, como a Laura acabou de falar, quem a compõe e tudo mais. Só para resumir aqui, a iniciativa tem um plano de ação de 5 anos, voltado para capacitação, novos plantios,
sementes, né, como ter sementes disponíveis para fazer plantio, e aí coleta, todas as pequenas cadeias por trás disso, normas, né, e o nosso estudo esse estudo vem exatamente dentro do pilar de normas e difusão de conhecimento. Então, o estudo em si, propriamente falando, né, estudo sobre os indicadores e resultados na recomposição da vegetação nativa. Aqui o QR Code, se vocês quiserem já bater o celular aí, tira uma fotinho que vocês já vão para o site, depois vocês baixam o estudo, mas também o link está disponível no site já. Como eu estava falando, a ideia dado que existe uma demanda por recomposição, seja no contexto do Código Florestal, seja no contexto de compensações ambientais, é natural que, na medida em que se comece a cobrar a recomposição e monitorar a recomposição, se questione, como medir isso? Os órgãos ambientais começam a se questionar, os engenheiros florestais, os agrônomos, os agentes aí que atuam na recomposição, que implementam os projetos, começam a se questionar como que a gente vai medir isso ao longo do tempo para ver se efetivamente está avançando como desejável, né? Então, aí vem toda a ideia do porquê fazer esse estudo dos indicadores, e a gente tem clareza que os indicadores são variáveis, que servem para aferir o sucesso da recomposição, de novo, independentemente do método a ser adotado. Se não existem regras balizando quais são esses indicadores, os estados deixam de criar os meios necessários para fomentar, monitorar o alcance dessa recomposição. E isso cria incertezas para todos os agentes, aí, para os restauradores, que passam a desconhecer quando e de que forma, de que maneira os agentes dos órgãos ambientais, o IBAMA, vão avaliar os resultados. No final das contas, essa falta de indicadores ou sua não aplicação traz riscos que podem impactar todo o projeto de recomposição, chegando até a inviabilizá-lo. Então, com base nessa premissa, o que a gente fez foi identificar se e como os indicadores para aferição de resultados são regulamentados nos 26 estados, mais o Distrito Federal, apontando as regras trazidas sobre os indicadores e monitoramento. Para tanto, mapear e analisar as normativas vigentes em âmbito estadual e distrital, bem como nos respectivos protocolos de monitoramento que regulam as diretrizes e os critérios para a recomposição da vegetação nativa, incluindo indicadores, e como um suporte adicional, uma análise que a gente fez de guias e manuais técnicos que alguns estados aprovaram no sentido de orientar os processos de recomposição. Então, foi um pouquinho essa metodologia aqui que a gente usou. Então, o que na prática consiste, né, uma possível regulamentação dos indicadores de resultado? Então, dentro das regras que os estados criam, prevendo lá toda a questão de recomposição, seja dentro de um programa de regularização ambiental do estado, no contexto dos PRAs estaduais, do Código Florestal, mas seja dentro de outras normativas mais amplas, por conta de outras formas de recomposição que não decorrem da adequação ao Código Florestal, as normas enunciam de modo específico os indicadores aplicáveis e os respectivos valores de referência, independentemente dos métodos de recomposição. Tratam de protocolos de monitoramento como um encadeamento que deverá ser feito, né? Se implanta um processo de recomposição, se tem clareza sobre quais são os indicadores que vão balizar essa avaliação ao longo do tempo, se estabelece esse protocolo de monitoramento que nada mais do que significa do que uma orientação, um balizamento em relação a relatórios, a fotografias, a formas de monitorar e passar essa informação para o órgão estadual para que esse monitoramento possa ser feito.
chegando, em certos casos, a ter coletas de dados em campo, em outros casos não precisa disso, e também via os guias ou manuais técnicos que entram no detalhe, detalhes muito mais ligados às particularidades dos biomas e tipos de fitofisionomias que existem nesses biomas. Os manuais normalmente entram em vários detalhes, que disseminam os conceitos, indicações práticas para a execução dos projetos de recomposição, mais propriamente falando. Quando a gente fez a análise, tentando olhar o Brasil inteiro, é super relevante citar o exemplo de São Paulo, que, por meio da Resolução 32, lá de 2014, tornou-se o precursor, né, na proposição e adoção de 3 indicadores ecológicos para aferição de resultados nos projetos de recomposição. A cobertura do solo com vegetação nativa, em porcentagem, densidade de indivíduos nativos regenerantes, indivíduos por hectare, e número de espécies nativas regenerantes, número de espécies por hectare. Pode-se dizer que esses 3 indicadores, bastante genéricos, eles permitem, se a gente quiser considerar só os 3, eles permitem guiar, de certa forma, de uma forma bastante precisa, qualquer processo, qualquer projeto de recomposição, independentemente do método, certo? Então, São Paulo foi bastante precursor quando lançou esses 3 indicadores. A gente conseguiu avançar, olhando para todas as regulamentações em todos os estados e Distrito Federal, a despeito de ter avanços, existe um gargalo regulatório significativo tocante à regulamentação dos indicadores. Tem 7 estados que possuem regras específicas, mais o Distrito Federal, que regulamentam o uso de indicadores de resultado, possuem normativas específicas, ora via uma resolução, ora via uma instrução normativa, ou, em outros casos, guias e manuais, o que dá um caráter um pouco menos normativo, mas o que pode gerar discussões jurídicas, mas não vou fazer isso aqui, e também via decretos e resoluções no contexto dos programas de regularização ambiental. E tem 19 estados que não têm regulamentação alguma sobre o uso de indicadores. Então, assim, se a gente parar para pensar na recomposição demandada diante da adequação ao Código Florestal, por exemplo, de nada adianta ter o cadastro ambiental rural, aí tem toda a discussão sobre validação do CAR, aí tem os estados criando seus PRAs, e aí não tem nada sobre os indicadores. Então, do ponto de vista regulatório, se cria um gargalo, e isso é negativo para a implementação e alcance efetivo da recomposição. Quando a gente vai para São Paulo, e eu não pretendo passar por todos esses indicadores, até porque o estudo está tratando em muito mais detalhes, é possível ver indicadores, né, usando aqueles 3 indicadores norte como base. Vou citar aqui, por exemplo, em São Paulo, o Cerrado Stricto Sensu, né? Cobertura do solo com vegetação nativa superior a 80% da área-alvo, densidade de indivíduos nativos regenerantes superior a 2.000 indivíduos por hectare, número de espécies nativas regenerantes superior a 25 espécies. Quando a gente vai, por exemplo, para o Rio de Janeiro, é interessante ver o enfoque adotado na regulamentação do Rio de Janeiro sobre sistemas agroflorestais, que é uma agenda que é super importante do ponto de vista de recomposição, dentre outros benefícios aí, especialmente pensando em pequenos produtores. Então, tem indicadores, por exemplo, sobre densidade de indivíduos nativos regenerantes, determinação da síndrome de dispersão zoocórica, altura média para caracterizar a formação do extrato arbóreo florestal, número de espécies nativas e agrícolas, riqueza, cobertura do solo, presença de espécies exóticas arbóreas, cobertura de gramíneas exóticas, equidade, dentre outros. No DF, acho que vale citar aqui
a formação savânica, né, a cobertura total do solo, mínimo de 80% da área-alvo, com vegetação nativa ou exótica, ou seja, quando a gente começa a olhar os estados e pega aqueles 3 indicadores norte lá de São Paulo, você precisa ter uma cobertura diária com um mínimo significativo de áreas que está regenerando, porque senão algo indica que o projeto não está tendo sucesso, sabe? Quais remédios eu tenho que adotar ao longo do processo, uma vez que eu estou monitorando e estou vendo que não está alcançando indicadores ecológicos que mostram, que indicam que o resultado final vai ser positivo. Então, os indicadores servem não só como uma obrigação de ter que reportar uma informação e ter que monitorar uma informação, mas servem como uma forma de permitir que se adotem remédios na medida em que correções, medidas corretivas, na medida em que fique claro que o projeto em si não está avançando como esperado. Mato Grosso também tem todo um conjunto de indicadores na parte florestal, aqui, cobertura do solo, de novo, mínimo de 80% da área-alvo, acima de 200 centímetros de altura, espécies nativas, estratos arbustivos e arbóreos, densidade de regenerantes nativos lenhosos, nativos em 3.000 indivíduos por hectare, entre 30 centímetros e 200. E esse detalhamento do que significam os indicadores, naturalmente, vão depender das características dos biomas, das características de fitofisionomias dentro desses biomas, e aí é um papel super importante da construção desses indicadores ser feita de forma bastante realista e adaptada à realidade do Estado. Então, de nada adianta se construir indicadores que são teóricos, hipotéticos e não aderentes à realidade do Estado em questão. O que a gente quer é fazer um debate com vocês, então eu já estou terminando aqui, eu vou só passar pela síntese das recomendações, é bem rápido. O estudo é bem detalhado, ele traz bastante informação que a gente conseguiu resumir, ele era maior, a gente lapidou bastante para ele ficar mais amigável. Então, rapidamente. Então, acho que a primeira recomendação é fazer avaliação de resultado da recomposição. É extremamente importante e os indicadores possibilitam isso independentemente do método de recomposição adotado e da trajetória percorrida desde a implementação do projeto. Sem ter um indicador, fica todo mundo meio que no escuro. E isso traz risco para quem implementa, como o Rafael falou no começo, quem implanta, adota a tecnologia, está lá esperando um resultado, precisa estar ciente de que precisa ter todos os instrumentos na mão para manejar para que o resultado seja alcançado, certo? Ninguém quer ver seu projeto frustrado. Então, os indicadores são um componente fundamental para esse objetivo. A segunda conclusão central é que os estados e órgãos responsáveis devem aceitar e estimular o uso de todos os métodos de recomposição, desde que levem, efetivamente, à recomposição da vegetação nativa. Acho que a gente já venceu muitas... o tempo permitiu vencer muitas indefinições em relação à visão de que a única forma de fazer recomposição é plantar muda. Acho que isso tá mais do que claro hoje, que não é isso que se trata a recomposição. A grande questão é implementar os projetos, monitorá-los e fazê-los alcançar o sucesso do ponto de vista ecológico. E a terceira grande recomendação, conclusão, na verdade, é que a seleção e aplicação dos indicadores de resultado deve se guiar pelo conhecimento técnico e científico apropriado e contemplar diálogo e trocas de experiências entre todos os interessados na recomposição, dentro e fora dos órgãos ambientais. De novo, não se trata de criar um emaranhado de indicadores que são hipotéticos, não são tangíveis, conectados à realidade e demandas de cada estado e seus biomas. Precisa ser algo efetivamente moldado àquela realidade para que seja útil e seja mensurável e a partir daí tenha
o seu enfoque de alcançar o resultado pretendido. Era isso que eu tinha para trazer para vocês. Obrigado, Laura. Obrigada, Rodrigo, pela apresentação. Como ele falou, né, ele apresentou aqui um resumo do estudo que tá disponível no site da iniciativa Caminhos da Semente, caminhosdasemente.org.br, onde tem um detalhamento, né, melhor, né, de como em cada um desses estados os indicadores de resultados são regulamentados. E aí todo mundo pode baixar e consultar o estudo lá. Agora eu vou já de cara passar a palavra para a Patrícia Iglesias. A doutora Patrícia, ela é diretora-presidente da CETESB e já foi secretária de Meio Ambiente do Estado de São Paulo. A CETESB é o órgão responsável pelo licenciamento de empreendimentos no Estado de São Paulo, né? Então, tem muita relação com o tema de restauração, né? Faz parte do processo de licenciamento, exigências de restauração, né? Para vários tipos de empreendedores, alguns, inclusive, bastante grandes, né? Então, ela tem uma vasta experiência nessa prática como órgão regulador que exige a restauração de diversos tipos de empreendimentos. Então, Patrícia, você tem aí 5 minutos para comentar sobre o estudo e sobre a importância do uso de indicadores de resultado para restauração. Por favor. Tá bem, muito obrigada, Laura, que media esse painel. Eu gostaria de agradecer à Sociedade Brasileira de Restauração Ecológica, na pessoa do seu presidente, Rafael Chaves, também cumprimentar ao Rodrigo pela apresentação do estudo, pela publicação, os demais colegas, Fernando, Marcelo, né? E dizer da importância desse evento. Dizer que a recomposição da vegetação nativa, da forma como está prevista hoje no nosso Código Florestal, traz uma contribuição muito grande para o avanço das políticas públicas ambientais. E nós temos que, de fato, planejar essas políticas públicas para enfrentar o nosso momento atual. Como o Rafael bem colocou no início, nós estamos numa fase e numa década da restauração. Isso não é à toa, né? Nós, na área do direito, dizemos que o direito é um sistema de segunda ordem, que vem atender aos anseios da sociedade. E eu poderia parafrasear, trazendo para essa questão, que a ONU, ao escolher essa temática, escolheu porque há uma necessidade da sociedade que precisa ser mostrada por meio das políticas públicas. Então, a publicação do livro é muito importante nesse sentido. Um dos grandes desafios que nós temos é exatamente a manutenção dos biomas, né? O combate ao desmatamento, sabendo que isso diz respeito à nossa vida na Terra, vida das presentes gerações e das futuras gerações. E o que a gente percebe, e esse livro é resultado disso, é que há um esforço muito grande por parte de pesquisadores, da própria sociedade civil organizada, acadêmicos e até pessoas comuns preocupadas com o meio ambiente, que procuram trazer essa conscientização. Daí a questão da importância do livro. Eu ressalto que a restauração ecológica, ela não é desenvolvida apenas no Brasil, ela é desenvolvida no mundo todo. O ponto que nós temos no contexto atual é que isso deixa de ser algo apenas de ecologia aplicada e se torna uma atividade que é uma atividade, inclusive, profissional para muita gente. E nós temos, inclusive, que trabalhar nesse sentido, para formar novos profissionais nessa área. Nós entendemos que a ideia de restauração, a ideia, como o Código Florestal coloca, de recomposição da vegetação nativa, tem que ser um elemento central também da atividade da CETESB hoje. Quando nós olhamos para o licenciamento, olhamos para a compensação ambiental que deve ocorrer no licenciamento, nós identificamos essa necessidade de trabalhar com a ideia de recomposição. A CETESB também tem focado muito no que nós chamamos de licenciamento dinâmico, em que o próprio licenciamento acompanha a evolução tecnológica, a evolução dos setores. Então, nós entendemos que
O próprio setor produtivo está atento a isso. E esse licenciamento tem que ser focado na ideia de trazer segurança jurídica para proprietários rurais, segurança jurídica para empreendedores, e ressaltar que o agro moderno utiliza a ideia de indicadores, conforme foi aqui trazido pelo Rodrigo. Por quê? Porque ele pretende e trabalha para ter o máximo de eficiência. E ter eficiência, ter esse resultado final positivo, depende também do uso dos indicadores. Eu queria também dar uma palavra lembrando que em 2015, à frente da Secretaria do Meio Ambiente, nós lançamos o programa Nascentes como um programa de governo inovador, e em especial que trazia os bancos de interessados e de áreas efetivamente a serem compensadas, buscando, né, de fazer essa composição na visão dessa ideia de recomposição de vegetação nativa. Então, esse é um ponto relevante, porque a restauração em escala ela acaba permitindo esse arranjo institucional que vai juntar uma série de interessados para atingir um objetivo. Eu diria para vocês também que, com base naquilo que o estudo apresenta, para nós chegarmos a uma ideia de propriedades, é importante olhar o potencial dessas propriedades, o potencial de serviços ecossistêmicos dessas propriedades, que vão servir ali como um berço tanto para a fauna silvestre quanto para a biodiversidade de uma forma geral. Então, o que nós podemos perceber, já focando um pouco naquilo que foi o trabalho do Estado de São Paulo, e tem sido o trabalho em São Paulo, é que há um avanço na forma de encarar essa recomposição da vegetação nativa, né? Ela deixou de ser analisada como algo isolado e passou a ser vista como algo macro, sob a perspectiva de todo o nosso estado e com o foco nos resultados a serem atingidos. Ou seja, não adianta simplesmente plantar. Muitas vezes também o plantar não é visto como o único método de recomposição. Nós temos que olhar, de acordo com o local, qual é a melhor metodologia a ser implantada. Se vai ser o plantio, se vai ser a condução da regeneração natural, se vai ser as duas coisas conjugadas. Então, o diagnóstico ambiental da área é importante. Foi um ponto também que o Rodrigo ressaltou na sua apresentação. E aquilo que eu acho que é o elemento central, que é o acompanhamento dos projetos, ou seja, o uso dos indicadores, né? Então, a questão, por exemplo, do percentual de cobertura do solo com vegetação nativa, a questão da densidade dos indivíduos nativos regenerantes que vão ser utilizados, inclusive o número de espécies. Esse monitoramento passou a ser uma peça-chave para olhar o monitoramento daquilo que vai ser colocado, mais a condução da regeneração natural e a própria semeadura que vai ser realizada. Então, eu encerro os meus rápidos minutos dizendo que a recomposição é um processo que demanda tempo, que frutos que nós vamos ter desse trabalho, eles têm que ser acompanhados, e que eu vejo, na verdade, de uma forma muito positiva, o lançamento dessa publicação, porque ela traz uma orientação do ponto de vista desses indicadores. E como foi dito, o Estado de São Paulo que já trabalha com isso, mas nós temos muitos outros estados que ainda não. Então, é muito importante ter uma contribuição como essa, que possa, na verdade, ser, de fato, aplicada e trazer os resultados daquilo que nós desejamos nessa década da restauração, né? Atingir aqueles resultados que vão levar a algo que está muito claro na nossa Constituição Federal, que é um verdadeiro direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, que não pode ser somente algo previsto em lei, mas que tem que ser uma realidade nas nossas vidas e nas vidas das futuras gerações. Eu acho que são essas as minhas contribuições, e eu fico aqui ouvindo também as contribuições dos demais. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, Patrícia, pelas palavras. É muito bom saber, né, acompanhar, então, como o Estado de São Paulo, né, com o seu pioneirismo, implantou os indicadores e como tem usado, né, para que isso facilite, tanto do ponto de vista do regulador como do
de quem tem que fazer a restauração, né, do empreendedor. Eu vou agora passar a palavra para o Ciro Moura, que é pesquisador da UFRJ, ele é secretário da SOBRE, e ele acompanhou a adoção de indicadores de resultado para restauração nos estados do Rio de Janeiro e Goiás. Então, ele vai poder contar aqui para a gente também um pouco dessa experiência em outros estados também, de adotar regulamentações para indicadores de resultado para restauração. Ciro, por favor. Bom, boa tarde a todos. Agradecer principalmente aos 151 participantes que estão no YouTube acompanhando esse debate. Muito legal. Assim, a gente teve um percalço com o link na transmissão, mas isso foi culpa dos russos que invadiram o nosso sistema, mas já está resolvido. E eu acho sensacional o estudo que nós estamos aqui hoje celebrando, né, o lançamento dele, porque é uma coisa que a gente que está trabalhando nessa agenda há alguns anos, ao longo de diversos fóruns, entre diversos fóruns, eu sempre costumo usar uma frase de um dos papas da administração, que é o Peter Drucker, que ele diz que você não administra o que você não pode medir. E a restauração, a nossa atividade florestal, da restauração ecológica, a gente peca nisso ainda. O monitoramento ele ainda é visto de uma forma secundária. Então, é preciso colocar ele, dar luz a ele, no sentido de que, quando a gente não está acompanhando o nosso resultado, a gente não consegue fazer uma entrega, a gente não consegue provar aquilo que a gente está fazendo. Então, isso é muito comum em outras áreas da gestão de projetos, da engenharia, que é o uso de índices de performance, que eles chamam de KPIs. E aí, quando a gente entra na questão dos indicadores, a gente fica muito discutindo quais são os indicadores. O estudo, acho que ele mostra isso, que já existem indicadores que, se é que a gente pode dizer isso, eles são, de certa forma, quase universais, que seriam a densidade, a riqueza, cobertura. E eu acho que cada estado, cada projeto, cada iniciativa, ela sendo voluntária, ela sendo um compromisso legal, no âmbito do licenciamento ou do Código Florestal, ela pode customizar isso, mas desde que respeite, o Rodrigo falou isso, da complexidade de alguns indicadores, mas desde que eles respeitem as premissas básicas de um bom indicador, que é a acessibilidade, ele ser acessível, ser robusto, as pessoas conseguirem entender ele não ser, por exemplo, adimensional, e ser integrativo, porque aí você consegue fazer inferências sobre diversas outras funções ecológicas a partir de uma medida. E aí você diminui custo, que é um inimigo nosso. E aí, contando um pouco do que aconteceu aqui no Rio, e o que acontece em 20 estados que, se eu não perdi aqui o número que o Rodrigo falou, que não existe nenhuma regulamentação, acontece que fica todo mundo num estado de inércia, sem saber para onde ir, sem saber como quitar os compromissos. E aqui no Rio era assim. Até 2018, não se havia compromissos de restauração que tinha recebido um termo de quitação, porque ninguém sabia o que fazer, como avaliar, da onde era, como dar a gente falava, a alforria para o compromissado. E a partir da resolução 43, que eu trabalhei junto com a Gerência de Serviço Florestal, na criação do protocolo e do sistema de gestão, a gente passou a quitar compromissos, e hoje aqui no estado do Rio, a gente já tem mais de 1.000 hectares quitados dentro desse parâmetro que é os indicadores de avaliação que a resolução 143 trouxe. Eu acho que é até um gancho já que a fala do Fernando, da Transpetro, que ele já está do outro lado do balcão e opera isso, e ele vai contar um pouco da história. Então, encerrando assim a minha fala, para não tomar muito tempo,
o que eu vejo é que a utilização dos indicadores e de você ter uma regra acessível, robusta o suficiente para que ela dá clareza, ela dá segurança para todo mundo, tanto do ponto de vista do controle da sociedade civil, quanto do ponto de vista econômico, porque você se torna mais efetivo, você faz o seu planejamento, você sabe quando você vai entrar e quando você vai sair, e do ponto de vista ecológico também, e da sustentabilidade do projeto, da gente ter a métrica e saber o que a gente está transformando e para onde a gente está indo do ponto de vista do ganho de qualidade ambiental. Então, eu acho que um golaço esse estudo, o evento também, nós conseguimos reunir 20% da população que trabalha com restauração no Brasil e é um sucesso. Eu passo de novo a bola para você lá. Obrigada, Ciro. Agora, com a palavra, o Fernando Moura, que é funcionário público da Petrobras Transporte, a Transpetro, onde ele trabalha na gerência setorial de meio ambiente, atuando nas áreas de planejamento, avaliação de impactos ambientais e gestão da biodiversidade, né? Então, como o Ciro falou, ele está, né, do outro lado do balcão, né? Então, a gente teve a fala da Patrícia e do Ciro representando os reguladores, e agora o Fernando Moura com a palavra para falar sobre a importância, né, as experiências de uso de indicadores para restauração do ponto de vista do empreendedor. Por favor, Fernando, 5 minutos. Ok. Boa tarde a todos, né, espectadores, organização, demais colegas comentaristas. Inicialmente, cabe agradecer esse convite, né, em nome da companhia, em nome da Transpetro, para participar desse evento que a gente considera de extrema importância por ser o evento de lançamento desse estudo inovador e que vem no momento, e aí já me valendo de palavras dos comentaristas anteriores, né, no momento de uma década especial, onde os olhos estão muito voltados para essa temática, né? Bom, a minha fala, né, o que eu preparei aqui, na verdade, o roteirinho é mais ou menos isso mesmo, né, que a Laura e o Ciro já pontuaram. A ideia é trazer um pouquinho de como, do outro lado do balcão, né, Ciro, como empreendedor, né, como é que a gente vem trabalhando esses indicadores na recomposição de vegetação nativa, né? Então, para tanto, eu vou abordar o que a gente chama aqui de metodologia de pagamento por resultados nos contratos com empresas executoras dos programas de restauração florestal, né, os PRF. Bom, bem rapidamente, né, a Transpetro é subsidiária integral, né, da Petrobras e como empreendedor, né, possui diversos compromissos de restauração, compromisso esses frutos de compensação, né, no âmbito do licenciamento ambiental, em função das atividades de operação de petróleo, derivados, gás e etanol, e especialmente decorrentes de supressões, né, sejam por ocasião de obras ou compensação por interferências em áreas de preservação permanente, todo tipo de interface que a gente tenha e que tenha, por conta dessa interface de operação, tenha um compromisso florestal. Então, já nesse contexto, e aí começando um gancho, de fato, com o estudo, a gente identificava uma dificuldade muito grande para avaliar o desempenho, né, da prestação desse serviço, né, dessas empresas prestadoras de serviço, e assim fazer medições contratuais, né? Como é que a gente consegue quitar ou glosar uma dada parcela? A gente pode pegar como exemplo, por exemplo, você vai pagar por um critério de pagamento, né, de medição por abertura de cova. Pode ser viável, né, por muda no chão ou por cova aberta, pode ser viável em uma área até 1 hectare, mas em áreas superiores isso é completamente inviável do ponto de vista de fiscalização, né, de acompanhamento efetivo dessa prestação, principalmente quando a gente fala de plantio total. E aí, dentro da companhia, a Transpetro, no estado do Rio de Janeiro, já foi uma das maiores compromissárias, né, em termos de hectares, né? A gente já teve para aí 300 e tantos hectares. Então, você precisa de uma análise, né, sistêmica, uma análise macro,
e justamente é o caminho dos indicadores para a gente avaliar isso. Então, além desse problema de tamanho de área, pesava também o fato da existência de diplomas legais com critérios de monitoramento extremamente amplos, né, com um grau de subjetividade muito grande, e me parece, na fala do Rodrigo, ainda existe na maior parte, né, do país, né, dos entes federativos. Em decorrência disso, a gente sabe que contratos de restauração florestal eles eram executados por longos períodos, né, extremamente onerosos, muitas vezes chegava a uma década de contrato em cima de contrato, muita prestação, sem que a gente conseguisse atingir o objetivo principal, que é, na verdade, a quitação. E aí, não vou também entrar no mérito aqui de quais os parâmetros, né, detalhar protocolos, também não é o propósito, mas aí quando a gente fala da inovação no estado do Rio, né, foi falado um pouco de São Paulo, Ciro pontuou a resolução 143 do Instituto Estadual do Ambiente aqui do Rio de Janeiro, ele traz critérios de objetividade, né? Então, a gente passa a internalizar isso no processo de avaliação do desempenho, sobretudo porque a resolução ela opera por meio de indicadores ecológicos extremamente simples, vários já foram falados, né? Densidade, dispersão, percentual de dispersão zoocórica, equitabilidade, riqueza, altura média, dentre outros, acessíveis, simples e de amplo conhecimento, né? Dentro da bioestatística, né? Da ecologia. Essa objetividade, na verdade, ela passa o processo, ela traz consigo uma importância de aumentar a segurança jurídica para todos os atores envolvidos no processo de restauração, seja ele o órgão ambiental, seja o compromissário, né, que é no caso, o empreendedor contratante do serviço, e aquela empresa contratada prestadora do serviço. Então, a gente altera a lógica passa a ser da contratação de um compromisso com vistas à quitação, e não somente naquela implantação e a manutenção de determinada área ao longo do tempo, quase que infinitamente, sem a gente ter um resultado tangível, né? Bom, dentro desse cenário, aí foi lançada a resolução e tivemos diversos debates, né, com os colegas analistas do INEA. O Ciro era um que esteve muito na mesa várias vezes, né? E aí nasce um referencial teórico de metas para interpretação lógica, né, da resolução. Então, o que a gente fez foi justamente adotar, dentro da contratação, critérios técnicos e financeiros que permitam, né, a quitação no prazo mínimo estipulado pelo órgão ambiental e financeiramente adequado, como, por exemplo, o desembolso na implementação no percentual máximo, né, e baixo, como, por exemplo, 8%, desembolsos ao longo das manutenções, desembolsos trimestrais, e a cereja do bolo, que é o desembolso, são os desembolsos anuais a partir do cumprimento, do atingimento de metas de monitoramento calculadas lá pelos critérios da resolução. Então, a gente coloca um teto no início e um mínimo já critério, né, nesse edital no fim, de modo que você tem um teto mínimo de máximo de 8% no início e um mínimo de 8%. Então, ano a ano, as empresas têm que atingir essa determinada nota, né, nota 6 no primeiro ano, 7 no segundo, 8 no terceiro, aliás, entre 5 e 6 no primeiro, 6 e 7 no segundo, 7 e 8 no terceiro, e acima de 8 no quarto, e assim a gente quita. Bom, só para fechar a fala, né? Já deu aí o tempo, só um fechamento. Eu quero destacar aqui a importância de que é possível realizar essa contratação independente do protocolo. A gente já fez testes aqui para atender, seja ele IBAMA, ICMBio ou outros órgãos ambientais. Então, essa lógica do pagamento por resultado, ela pode ser empregada para outros diplomas legais, desde que a gente adeque, né, faça pequenas adaptações. E, por fim, cabe aí parabenizar pelo estudo e pelo evento. Muito obrigado. Obrigada, Fernando,
pelas suas palavras, contar aí a experiência da Transpetro, que com certeza é super relevante do ponto de vista, né, como de empreendedores, né, de infraestrutura, que são agentes muito importantes, né, nesse panorama da restauração ecológica no Brasil. E agora eu vou passar a fala para o nosso último comentarista, o Marcelo Brito, que é presidente da ABAG, da Associação Brasileira de Agronegócio, e também representante da Coalizão Brasil, Clima, Florestas e Agricultura. Ele também é diretor executivo do Grupo Agropalma. E como representante, né, do agro comprometido com sustentabilidade, atender à regularização da Lei da Proteção de Vegetação Nativa, o Código Florestal é fundamental, né, e entre outras obrigações ligadas à restauração florestal que podem haver por conta também de licenciamentos, né, que o agronegócio também passa por isso. Então, o Marcelo pode contar tanto da sua experiência pessoal como de representante do setor. Marcelo, obrigada pelo convite, 5 minutos para comentários. Obrigado, Laura. Queria cumprimentar a todos, Rodrigo, Rafael, Fernando, Patrícia, agradecer ao Agro e a Sobre por esse convite. Esse é um tema interessante demais, importante demais, né? Lembrar o nosso compromisso lá com a Acordo de Paris dos 12 milhões de hectares de restauração, que nós estamos muito longe dele, muito longe. Tá? Tenho dúvidas se a gente vai conseguir cumprir essa meta. Tá? Mas, assim, eu estou super feliz de ver esse estudo de vocês, porque, independente das regulações estaduais, a gente precisa, ou federal, a gente precisa ter, vamos dizer assim, algo que traga um bom senso para o investidor que está promovendo aquela recuperação. Eu tenho 3 experiências distintas, tá? Uma recuperação no estado de São Paulo, que era uma fazenda, foi transformada num distrito industrial, nós compramos uma área para construir uma indústria. Naturalmente, teve uma exigência da CETESB que a gente pegasse aqueles laranjais que estavam até na margem do rio Piracicaba há 20 e tantos anos e fizéssemos a recuperação. Só que, nesse caso, nos foi exigido o plantio de certas espécies nativas. Sabe? Não teve um debate, uma discussão, a lei me permite que eu faça. Não, chegaram para a gente e falaram, você quer? É assim que tem que fazer. E nos custou R$16 mil por hectare para fazer a restauração, incluindo aí os 2 anos de manutenção. Então, assim, na época eu brinquei com o pessoal, falei, se vocês baixarem esse tipo de exigência para todo mundo, vai ter 0 de restauração no estado de São Paulo, porque é incabível, sabe? Não cabe dentro de qualquer orçamento esse tipo de coisa. Mas o que nos interessava não era aqueles 3 hectares, nos interessava eram os outros 14 hectares que a gente estava construindo uma indústria dentro daquele distrito, e não cabia, e não tinha nem tempo para discutir isso aí. Vamos fazer o que tem que fazer, porque tem um cronograma a ser cumprido. O outro foi no estado do Pará, mas aí foi antes do Código Florestal, e esse foi mais engraçado ainda, nós compramos uma área e tivemos que regularizar 804 hectares em APPs, em reserva legal e etc. E foi feito um cronograma, um projeto, e nós levamos ao IBAMA. Para o IBAMA checar se estava tudo bonitinho. O IBAMA olhou e falou, não, eu não posso olhar isso, porque se eu olhar, eu vou ter que te multar. Falei, por que você vai ter multa? Eu estou vindo aqui mostrando, não, mas você cometeu um ilícito. Eu falei, cometi, eu comprei uma área que tinha um problema e nós estamos fazendo a restauração. Não, eu não posso receber isso. Aí nós somos a Secretaria do Meio Ambiente do Pará, apresentamos, eles falaram a mesma coisa, não, se eu receber isso, eu vou ter que te multar. Falei, gente, mas pelo amor de Deus, tem 50 anos que está deixando, vocês nunca foram lá multar ninguém. Agora que tem alguém querendo recuperar, vocês não querem colaborar, pelo menos para falar se o negócio está ok? Bom, fizemos a recuperação dos 804 hectares sem a participação do órgão ambiental estadual e sem a participação do órgão ambiental federal. Hoje, eu sou conselheiro de uma ONG, a Black Tiger Foundation, que trabalha com plantio e recuperação de áreas no corredor do Rio Araguaia, que vai da divisa de Goiás com Mato Grosso até o Rio Tocantins, lá no Pará. Então, a gente passa Goiás, Mato Grosso, Tocantins e Pará, fazendo recuperação de áreas. E em cada estado, em cada lugar, você tem que enfrentar uma situação diferente. Então, assim, urge que você tenha uma barra uniforme por biomas,
ou por bacias, algo que dê uma clareza e uma uniformidade dos trabalhos de recuperação. A gente vê hoje, por exemplo, nós estamos fazendo lá no Tocantins com alguns parceiros, tem gente que prefere fazer a recuperação com frutíferas, outros querem fazer só com nativas, outros querem fazer com a mescla de um e de outro, ou seja, você tem diversas opções. Então, o mais importante para todos nós que estamos investindo, né? Olha, eu não estou na Agropalma mais, viu, Laura? Eu saí de lá, eu estou numa empresa minha agora, tá? E a gente está fazendo esse tipo de investimento na Amazônia. Então, o mais importante para nós que estamos fazendo isso, não, sem problema, eu continuo super amigos e o trabalho fantástico que a Agropalma sempre fez e continua fazendo. Então, assim, ter uma uniformidade, ter um guia como esse que vocês estão produzindo aqui, é extremamente salutar, e eu brindo o trabalho que vocês fizeram, tá? Parabéns por isso. E a recuperação de áreas no Brasil passa pelo agro. Tá? São 6 milhões de propriedades rurais dentro desse país. Então, obrigatoriamente, passa pelo agronegócio e nós temos esse compromisso com o país de fazer valer o Código Florestal, que já foi aprovado há longos 8 anos atrás. Já passou da hora dele estar implementado. E está longe, não tem nem 5% de implementação desse no Brasil ainda. Em todo caso, parabéns pelo estudo de vocês e, mais uma vez, obrigado por me convidar e estar aqui presente. Obrigada, Marcelo, pelas suas palavras. É muito bom ouvir falas do agro comprometido com a implementação do Código Florestal, né? Como você está destacando, né? Precisamos mais e mais apoio dentro do agro para fazer a lei e a deslanchar de vez, né? Em todos os estados do Brasil. E bom, agora achei muito bom todas as falas, né? Muito interessante a gente ver, né, os dois lados do balcão aí, como falaram, e na linha de que ter esses indicadores de resultado ajuda a todas as partes, né? Quem está fazendo a restauração, quem está cumprindo, né? Quem está regulando, né? E monitorando. Então, é essa mensagem que a gente queria deixar aqui, né, para finalizar, de que quem quer fazer uma restauração de qualidade tem que se comprometer em apresentar indicadores de resultado, né? Para tudo que a gente faz, né? Como o Ciro destacou, isso eu achei bem interessante, né? É o básico da gestão, né? De qualquer atividade, né? E essa comparação também no próprio agro é muito importante, né? De que quando a gente planta, né, a gente acompanha como está o desenvolvimento da cultura, né? Então, assim, fundamental acompanhar os indicadores ao longo do processo e no final para ver se já está gerando os resultados ecológicos que são exigidos, né? Então, não é simplesmente fazer qualquer coisa porque isso está sendo exigido, mas para garantir que tenha o resultado ali final. Então, era essa mensagem que a gente queria destacar aqui, e destacar que ter esses indicadores de resultado, né? O Marcelo trouxe o termo do bom senso, né? Seria uma sedimentação desse bom senso, né? Para que todo mundo consiga ter o mesmo bom senso, um bom senso que esteja estabelecido em norma, dá uma segurança jurídica para o regulador e para o empreendedor, e isso é muito importante para também propiciar até mesmo inovação dentro do setor de restauração, né, e poder baixar os custos, né? Então, isso também é importante, essa segurança jurídica. Então, eu queria, mais uma vez, né, agradecer aos comentaristas, Patrícia, Ciro, que também é o nosso divulgador aqui pela Sobre, o Fernando, muito bom também ter a Transpetro aqui com a gente, o Marcelo, e também, novamente, né, agradecer os colaboradores da iniciativa Caminhos da Semente, o Partnership for Forest, na minha fala inicial não destaquei, né, que é o programa do governo do Reino Unido que financia o Caminhos da Semente, financiou esse estudo, agradecer também esse financiamento. E aí passo a palavra ao Rafael para fazer o fechamento. Obrigado, Laura. Parabéns por esse trabalho, pela sua coordenação pela iniciativa Caminhos da Semente. E parabéns para todos os autores, aí em nome do Rodrigo. Tem vários autores, vejam lá a publicação, está aqui na descrição dos comentários.
acessem assim que acabar esse webinar, nos próximos minutos, e desfrutem dessa leitura completa. A Sobre reúne os profissionais, cientistas, formuladores de políticas e pessoas comuns, como a doutora Patrícia destacou, que precisam estar envolvidas nesse assunto. Está à disposição justamente para promoção de eventos como esse, né, que tragam avanço para a prática, para a ciência e para as políticas de restauração ecológica. Então, podem contatar a Sobre se tiverem a intenção de compartilhar materiais como esses que a iniciativa Caminhos da Semente está trazendo. Tá? Além disso, né, destacar que nas falas de todos aqui, segurança para o empreendedor, como o Fernando trouxe, um guia para o agro saber os resultados, como o Marcelo trouxe. Ciro, não são quase universais esses indicadores, eles são universais, inclusive estão com essa linguagem lá na Carta de Antonina, os indicadores de cobertura, de densidade e riqueza das plantas jovens. E as pessoas que se interessam pelo assunto e querem contribuir para o assunto, a Sobre está à disposição para, inclusive, apoiar a elaboração de novas políticas nas regiões que ainda não implementaram, como está destacado no estudo, por meio dos seus conselheiros regionais, que a Sobre tem espalhados por todo o Brasil, por meio dos seus membros, né, pesquisadores, profissionais, formuladores de políticas e pessoas comuns que colaboram com a Sobre. Então, fiquem à vontade para escrever no e-mail brasil.sobre@gmail.com, acessar as nossas páginas, também se inscreverem no nosso canal, esse que está aqui. Algumas pessoas perguntaram mais sobre técnicas de restauração, sobre outros assuntos que não abordamos aqui. Vocês podem acompanhar todos os outros materiais também desenvolvidos pela iniciativa Caminhos da Semente, como está destacado aqui no site, e pelas páginas da Sociedade Brasileira de Restauração Ecológica. Tirei a minha dúvida aqui hoje, existe essa dúvida na organização, é um assunto muito técnico esse dos indicadores. Hoje, tenho a certeza de que não. É um assunto que interessa a todos os cidadãos que querem ver a restauração acontecendo no Brasil e no mundo. Essa é a forma de que as pessoas verifiquem, se comprometam com esse resultado que é de interesse de todos os cidadãos do Brasil e do mundo, né? Então, dito isso, também temos os movimentos regionais. Procurem se inteirar dos movimentos regionais de restauração. Nós temos o Pacto pela Restauração da Mata Atlântica, existente há muito tempo, muito articulado, já é inclusive um capítulo regional da Sobre para a Mata Atlântica. Temos a Aliança pela Restauração da Amazônia, fazendo um belo trabalho na Amazônia também. O Araticum, no Cerrado, recém-lançado este ano. Então, a restauração realmente está... os atores para promovê-la estão se articulando, né? Justamente para que esse assunto ganhe importância e o corpo que precisa ter para esse desafio imenso que está na década que bate a nossa porta, aí daqui a pouco mais de 40 dias. Então, que todos possam se comprometer com esse assunto, monitorar o resultado, atingir melhores resultados, inovar e trazer para a pauta de primeiro plano, né, na importância da pauta no Brasil e no mundo, né? Então, obrigado, principalmente a quem nos assistiu aqui, quem nos acompanhou. Compartilhe também com quem vocês acham que gostaria de ver esse conteúdo. E um agradecimento muito especial a todos os nossos comentaristas, doutora Patrícia, Marcelo Brito, Ciro Moura, Fernando, Laura, coordenadora da iniciativa Caminhos da Semente, e Rodrigo, em nome de todos os autores desse belo trabalho. Então, em nome da Sobre, eu agradeço a todos e ficam todos convidados a nos acompanhar os próximos conteúdos da iniciativa Caminhos da Semente e da Sociedade Brasileira de Restauração Ecológica. Um grande abraço a todos, a todas e até a próxima.